Olá pessoal, eu me chamo Edmara Monteiro e faço parte da comunidade de mulheres intelectualmente ativas, o Clube de Livro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa obra que é maravilhosa, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da médica, Ana Cláudia Quintana Arantes. E vocês podem achar estranho, né? Nossa, um livro sobre morte, né? O que faz uma pessoa realmente a procurar, né, um livro, uma leitura que fala sobre esse universo da morte. De fato, a maioria de nós não gostamos, né, de falar sobre isso ou de pensar um pouco, né, sobre a ideia da morte. Mas o que eu acho interessante é que vale muito a pena a gente meditar na vida, pensar na vida, na perspectiva realmente, né, da finitude. Porque tudo neste mundo passa, né? Nada é finito aqui neste mundo, nesse mundo terreno. Se é propriamente assim, se a gente pode pensar ou falar, na verdade, né? Então eu gosto realmente de pensar na morte na perspectiva desse holofote, né? De pensar na vida na perspectiva de holofote. E eu sei que é angustiante a ideia, né, a consciência da finitude. Entretanto, eu gosto de pensar também que a vida ela pode nos oferecer algo muito mais apurado, algo muito mais importante, ou questões que podem fazer a vida valer a pena. E nesse livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver, a doutora, né, a autora, na verdade, a Ana Cláudia, ela traz muito, de uma maneira muito apurada, de uma maneira muito interessante, de fato, eu posso até dizer elegante, se assim nos couber aqui nessa reflexão sobre esse livro, conceitos relativos, conceitos que nos fazem pensar sobre os cuidados paliativos, né? Reflexões para a vida e sobre a vida na perspectiva da morte. Na minha opinião, todo mundo deveria ler esse livro, inclusive os médicos, né? Por que não médicos, né? Até porque quando a gente pensa na morte, a gente pensa em algo sombrio, algo triste. E por que não fazer da morte algo tranquilo, algo saudável? Por exemplo, o meu padrasto, ele falava muito, né? Que ele queria viver até os 90 anos de idade e ter uma morte tranquila. Automaticamente, eu não sei se ele teve essa morte do jeito que ele desejou, mas todos nós pensamos na morte. Eu, particularmente, já estive presente em algumas despedidas, né? Onde eu presenciei, por exemplo, meu bisavô morrer, né? Ele morreu na minha frente. E quando a gente olha para esse lado, né, a gente começa a pensar no ser humano em sua plenitude, né? A autora, ela fala muito sobre isso, né? Sobre nós nos tornarmos seres humanos nesta vida. E esse livro, ele traz grandes reflexões sobre a nossa perspectiva de humanidade, né? De nós sermos essas pessoas que passam a vida realmente fazendo com que a vida ela possa ser vivida ou que ela possa realmente valer a pena. E quando a gente pensa então nessa perspectiva de morte, né, a gente entende o quão é necessário e o quão é importante a gente realmente ter essa morte leve, né? Ter essa passagem, né? Se findar de maneira digna, né? Ela fala muito sobre isso, né? Desse processo de maneira digna. E dentro desse olhar, ela traz um termo muito interessante que mexeu muito comigo e que me fez até pensar várias coisas e repensar, sobre nós sermos zumbis existenciais. Ou seja, o que seria esses zumbis existenciais, né? E ela fala que são pessoas que vivem sem viverem, que estão ausentes de suas próprias vidas, sem conexão consigo e com os outros. Para essas pessoas só falta morrer fisicamente. Esse aqui é um texto do livro, é uma passagem, né?
E isso me chamou muita atenção, né? Me trouxe algumas inquietudes e que eu fiquei assim pensando, gente, será que nós, né, não passamos pela vida, estamos vivos sem sermos vivos, né? Quem são esses zumbis, né? Zumbis existenciais. São pessoas que não estão conectadas com você mesmo, né? São pessoas que não estão conectadas com a vida, que não estão conectadas com o outro, que não presta atenção na sua saúde ou não presta atenção em si mesmo, né? Então essa pessoa, ela passa pela vida, sem viver a vida, né? E a Ana, aqui a autora, ela traz tantas reflexões sobre isso, sobre a forma como a gente leva a vida, né? Ela traz relatos dela falando sobre esgotamento físico, sobre esgotamento emocional, sobre o quanto ela se doava pelo outro sem olhar para ela mesma, então de nada disso se vale. Né? Então, ou seja, o que adianta eu fazer em prol do outro se eu não faço para mim? O que adianta eu viver em função de algo dos outros se eu não olho para mim e se eu não faço cuidado para comigo? Né? Então, ou seja, é impossível eu pensar a vida sem estar conectado comigo mesmo. É impossível viver a vida sem estar conectado comigo mesmo. Então, ou seja, até para eu viver algo saudável, algo digno no meu último suspiro, eu preciso de fato saber viver. E a grande questão aqui é que as pessoas, elas sobrevivem, elas não vivem, né? Ou seja, muita gente não está viva de fato, mesmo que o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Pessoas que enterraram sua dimensão emocional, familiar, social e espiritual. Ou seja, para eu viver de maneira digna, eu preciso realmente estar viva e me conectar com todas as áreas. Então, nós seres humanos, e a Ana, ela traz essa reflexão, né? Nós seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito e precisamos viver em todas essas dimensões. E ela traz no livro várias reflexões sobre a minha esfera social, emocional e espiritual e como eu preciso viver bem todas essas esferas para de fato eu não sobreviver, de fato eu viver e de fato eu chegar na minha finitude de maneira digna, né? Então, de maneira que vale a pena viver a minha morte, né? Então, ela traz sobre isso, ela traz essas de 3 dimensões, né? Sobre corpo, alma e espírito. Ela faz reflexões sobre essas áreas da nossa vida e eu convido você a ler esse livro, né? Eu convido você de fato a começar a observar a sua vida dentro dessas dimensões e começar a pensar na sua finitude, porque tudo aqui passa, né? E dentro dessa perspectiva, a Ana, ela faz, né, algo que eu acho fantástico e muito louvável enquanto autora, na última parte do livro dela, né, na parte final, após ela fazer todas essas reflexões, ela traz no último capítulo, na última parte do livro, reflexões sobre os 5 arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, da Bronnie Ware. Então ela traz, né, de maneira simples, um resumo, né, deste livro que eu também amei ler, que assim, mudou a minha perspectiva de vida e hoje eu realmente penso sobre os 5 arrependimentos que eu gostaria que as pessoas têm durante a morte, né? E ela traz essas reflexões sobre esses arrependimentos e ela vai amarrando isso de maneira muito simples, né? Então ela faz o primeiro arrependimento, que é: desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo. O segundo é: desejaria não ter trabalhado tanto, então ela faz reflexões sobre isso. O terceiro é: desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. O quarto arrependimento: desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. E o quinto arrependimento: desejaria ter me permitido ser mais feliz. Não, então ela termina o livro dela falando, né, que as pessoas, quando chegam nos últimos minutos, elas realmente, né, passam por esses arrependimentos. Então ela descreve a morte
os minutos finais antes da morte, né? Onde as pessoas repensam a sua vida, pensam realmente qual o seu legado, o que você de fato deixou e o que você de fato não viveu, né? Então, por isso que mais uma vez eu trago aqui o que ficou muito no livro, é esses zumbis existenciais, né? De eu não ter vivido a vida, de eu não ter aproveitado a vida, de eu não ter cuidado de mim e de eu ter vivido uma vida de vitimismo, né? Me colocando sempre assim como uma coitada, sempre como uma vítima, não tendo tempo para mim e tendo tempo para os outros, né? Então, de fato, fica aqui a reflexão. Eu achei fantástico esse livro, né? Principalmente porque ela valida também a uma outra autora, né? Que é a Bronnie Ware, que falando sobre os 5 arrependimentos, e aqui fica a nossa reflexão, né? De fato, você tem vivenciado a sua vida? De fato, você tem sido um zumbi existencial? O que você tem feito da sua vida para que você possa viver a morte como um dia que realmente vale a pena? Ou seja, qual é o legado que você tem plantado e que tem deixado esse mundo? Porque nós só morremos de fato quando o nosso legado morre. Quando nosso legado acaba, quando não há mais saudade, quando não há mais lembrança da sua existência. Então, o que você tem feito para a vida? Então, esse é um pouco do nosso livro, a nossa reflexão. É um convite, na verdade, para que você possa ler esse livro e depois deixa aqui embaixo, dê seu like, deixa aqui embaixo os seus comentários, aquilo que você gostou do livro, que você não gostou, que eu tenho certeza que nós iremos conversar bastante, tá? Então, e participe também do nosso clube de livro da comunidade de mulheres intelectualmente ativa. Faça parte você também e venha vivenciar esse mundo de leitura e imersão, que vem transformando e impactando as nossas vidas. Tchau, te espero no próximo vídeo.